Vai ter mais robôs que ser humano, os robôs vão fazer tudo e você vai ter uma vida de abundância. Que era o Elysium. Os caras vivem o Wagner Moura. na órbita e o resto do mundo se matava aqui, porque o planeta foi destruído. Isso é quase uma forma de você assistir um negócio e falar, já vi isso, não é tão mal. Aí acontece de verdade, entendeu? Nos Estados Unidos é assim, sai um iPhone novo, tá? A mudança é mínima. Sei lá, sai o 17. Sai uma câmera um a pouco câmera, melhor. a molecada faz fila na véspera em Nova York, lá em Manhattan, na loja da Apple, para comprar um troço que custa caro. Faz mesmo. E que a mudança é isso. A mudança é isso aqui. Porque foi incutido na cabeça. Porque foi incutido que você tem que ter o último. Você comprava um carro da Ford, né? Não que eu tenha nenhuma empatia pelo Henry Ford, mas a Ford fazia um carro, os japoneses faziam um carro, os alemães, a Toyota ainda faz, mas os alemães, para durar 20 anos. Você comprava o BMW, você comprava sei lá que carro, o Ford durava 20 anos. Hoje não. As indústrias criam coisas para quebrar, para você comprar o novo modelo. O consumismo, né? Eles precisam estimular o consumismo, porque, de novo, esse negócio da superprodução, né? Ele tentou, óbvio, toda uma máquina de propaganda, de tecnologia que incute na sua cabeça que se chegar o iPhone novo, você tem que ter ele, que senão... Você tá para trás. Do ponto de vista social, você ficou para trás, tem uma coisa ali de autoafirmação, de você ter que estar conectado na última tecnologia e de que o seu celular vai ficar inútil se você não comprar um novo. Isso é tudo uma mentira. E não mudou nada. Não mudou nada. Você lê a história dos últimos séculos do Império Romano, o Marco Aurélio, que foi o grande imperador estoico, né, era filósofo, né, o único imperador da história que era filósofo, né? Para ele dominar os milhões de miseráveis que a aristocracia romana eram menos de 1% da população, né? Que vivia do espólio das guerras, vivia porque não produzia mais porcaria nenhuma, vivia das festas, das orgias, dos grandes bacanais de Roma. Para ele dominar 1 milhão de miseráveis que viviam como animais, né, em Roma e ao cerca, ele tinha que ter 172 dias por ano de festas, de feriados, de coisas no Coliseu, no hipódromo. Pão e circo. Exatamente, mas o circo chegou na metade do ano. Metade do ano de Roma era para manter a população anestesiada, para elas não olharem para... Porque os filhos delas, 90% de mortalidade infantil, você vivia até os 35 anos, se vivia, né? Não. Ou seja, a regimentação da mente humana é uma estratégia de dominação que vem desde o início da civilização. Ela só se ampliou hoje em dia porque com os meios de comunicação que a gente tem, né? Você lança um novo armband para o seu relógio, você põe no Twitter, milhões de pessoas vêm. Né? Então, os fenômenos, a estratégia de dominação da mente humana foi descoberta 10 mil anos atrás. Ela só ficou mais eficaz. Está ficando cada vez mais eficaz, né? E essas tecnologias que têm tornado elas mais eficazes, né? Quanto mais o tempo passa. Né? Mas eu queria retomar o que vocês falaram sobre esse mundo tecnofeudal que a gente está encaminhando, porque eu achei muito interessante, já falei sobre esse assunto aqui em outros programas também, e a gente já viu muitos filmes, né, de ficção científica com esse futuro distópico, com as megacorporações assumindo o papel de Estado, né? A gente corre esse perigo Já aconteceu. Mas já está acontecendo. Eu queria falar por isso, porque hoje você vê que o Trump ele foi eleito com essa base dessas big techs junto a ele. E claro que eles vão querer uma troca e estão recebendo essa troca. O que pode acontecer a gente fazer um exercício aí de futurismo? Como a gente pode caminhar para esse tecnofeudalismo, essas empresas fazendo o papel de Estado e controlando as pessoas? Na realidade é assim, unindo esse conceito do Yanis Varoufakis, que é o tecnofeudalismo, né, que o tecnofeudalismo na cabeça dele é o domínio das grandes empresas de tecnologia extraindo riqueza do resto do mundo. Como era um feudo. Sem ter nacionalidade. Isso é igualzinho com o feudo. Você está dentro da minha área de abrangência. Do seu cloud. Você me deve... tudo que você produz, uma parte é minha, e eu, na teoria, te protejo dos perigos externos. Assim. Não, o que nós estamos fazendo aqui, tecnofeudalismo. Uma parte da receita do que nós estamos gerando aqui está indo para a Alphabet, né? Que é a dona do YouTube. O YouTube, eu te dei essa terra aqui. A terra é o YouTube. Você trabalha pra caramba cada vez mais. E se você falar algo que eles não concordam, ele te tira. Se você contradiz o business plan deles, ou, né,
você some. Ó, é o Niconelli que tá falando, seu Não. YouTube aí, não fui eu não, tá? Então, não ó, tira a gente do ar, você não. concorda que é uma riqueza do Brasil que está saindo, Sim. sendo sugado, indo para lá? Isso é Tá na fora visão das... da Fax do já tecfederalismo. não tem mais as fronteiras do Não, e aí Brasil. os caras falam o seguinte, o que eu acho mais divertido, eles falam assim, não, esse é o meu amigo Kid Mosca, ele fala assim, nós vamos pro robô em todo lugar, é tudo mentira, né? O Elon Musk, né? O Kid Vai Mosca. ter, quanto que ele falou? Vai ter não sei quantos robôs. Vai ter mais robôs que ser É. humano, os robôs vão fazer tudo e você vai ter uma vida de abundância, né? Só que assim, e nós vamos dar para você uma renda mínima para você viver. Aí eu me pergunto, quem vai definir qual é a renda mínima? Como ele sabe o que eu preciso pra Exatamente, quem vai definir as necessidades mínimas de cada um de nós? Eles. viver? Claro. Tá? E o que para eles é a renda mínima? É o mínimo de sobrevivência, talvez, se eles forem, né? Aí, quem quer isso? Quem quer um futuro onde você basicamente é controlado continuamente, você não tem E provavelmente você vai ter que atingir algumas metas, claro. como a gente tem aqui. A gente tem metas de produtividade, metas de coisa. E primeiro que é mentira, né? Primeiro que boa parte dos robôs que você vê na internet são robôs que estão se mexendo por teleoperação. Eles mostram os carros lá em São Francisco andando por si só. Tem um cara numa câmera vendo o carro. Tá cheio de empresas que o carro não é autônomo. Tem um motorista que está no escritório ajudando o carro a navegar, a fazer as coisas, tá? Porque quando eles tentaram fazer o carro autônomo, matou gente, né? Totalmente autônomo, né? Então, Elysium, aquele filme, nós estamos falando de filme, né? O que era o Elysium? Os caras vivem o Wagner Moura. Os caras vivem lá, é Elite. Verdade. A Elite morava lá fora. na órbita. Na órbita. E o resto do mundo se matava aqui, porque o planeta foi destruído. Você entendeu? Então todas as fantasias já foram expostas em Hollywood, em livros de ficção científica. Mesmo assim caminha... Não, mas veja, no meu cinismo latino-americano, isso é quase uma forma de você assistir um negócio e falar, já vi isso, não é tão mal. Aí acontece de verdade, entendeu? Acontece de verdade e você fala, parece aquele filme, né? E quando o Nicoleles fala, essa fala do Elon Musk, assim, nós vamos definir, isso já está mostrando que, na visão do Emmanuel Todd, não existe mais democracia liberal, existe uma oligarquia liberal. Né? Então é a oligarquia das grandes corporações que estão decidindo, não é? O Estado para eles, quando o Elon Musk fala isso, o Peter Thiel, o Sam Altman falam, você pode ver que eles falam em primeira pessoa. Nós vamos definir isso. E eles só veem o Estado como um instrumento para extrair riqueza dos outros para financiar o projeto deles. Porque quando ele fala que o Estado americano vai ser o emprestador de última instância, quando ele já prevê que a bolha de real vai estourar e no limite é o Estado americano que vai socorrer, ele já está dizendo que o Estado americano só serve para extrair, porque é dinheiro do contribuinte, extrair riqueza da sociedade como um todo para financiar as cagadas que eles estão fazendo. Na crise em 2008, o Federal Reserve salvou todos os bancos, né? Salvou bancos na Suíça. Tá? O Credit Suisse foi salvo na época, faliu depois, mas ele foi salvo porque ele não podia desaparecer. Era um banco essencial para a Europa, para funcionar o mecanismo, né? Bom, nenhum cara que perdeu a sua casa nos Estados Unidos teve a sua casa de volta, ou foi salvo. Não teve o bailout pro consumidor, pro cara que perdeu a sua residência, né? Eu vi vários, na minha vizinhança, várias pessoas perderam as casas. Isso, né, classe média alta, professores universitários e tal. Então, os caras já estão contando com o dinheiro do contribuinte como se fosse o cheque especial deles. Sério? Agora, só que nós estamos num momento de uma tempestade perfeita. Vamos supor que a bolha explode. Né? A dívida americana vai passar de 100%. Ninguém quer comprar notas do Tesouro Americano. Quem vai financiar o serviço da dívida americana? Porque se os Estados Unidos der um default, né, se der uma moratória da dívida americana, aí vai tudo pro buraco. Quem vai financiar? Eles vão ter que imprimir dinheiro. A inflação... Só que eles não têm mais essa capacidade de imprimir tanto dinheiro assim. Eles não conseguem imprimir mais livremente, certo? Mas primeiro a inflação vai para os cambal de bico, né? Porque eles vão ter que aumentar a taxa de juros, vão ter que imprimir dinheiro, né? Porque ninguém mais vai pagar o imposto global que se pagou até hoje para financiar a dívida americana. Não vai ter mais comprador. Né? Eles vão ter que comprar a própria dívida deles de novo. Né? E não há como esse mecanismo. Então você vê, explode a bolha da IA, nós estamos falando de alguns trilhões. Não é dinheiro de pinga, não. Não é um pão na chapa e um cafezinho na padaria. É maior que o PIB do Brasil.
Fácil, várias vezes. Várias vezes. Né? Porque só o investimento que a gente sabe é mais de 1,5 trilhão. Isso é só capex. Não, e fora do que está alavancado nisso aí, né? Fora o que está alavancado, que a gente não tem tanto noção. De derivativo que está rodando em cima disso, né? Na realidade, assim, é por isso que você está vendo esse movimento geopolítico. Os Estados Unidos chegou na seguinte conclusão: eu não consigo mais manter a minha hegemonia por bem. Vou tentar por mal. É gangster. O Donald Trump é um gangster. Então é o seguinte, para financiar toda essa bagunça que a gente vem fazendo ao longo do tempo e na bagunça que a gente chegou agora, inclusive com a bolha de inteligência artificial, nós vamos impor à força o que a gente quer. Manter a hegemonia do dólar, é o negócio da Venezuela. Segurar, né? A China. Bloquear acesso da China na nova rota da seda, é a parte terrestre que passa no Irã. É o Estreito de Hormuz, que sai todo o petróleo do Golfo Pérsico. Quando ele fala da Groenlândia, é a rota do Ártico, da rota da seda que passa lá, que é o menor caminho dos Estados Unidos e a Europa. E a China, inclusive. O degelo, né, que está tendo, vai abrir novas rotas lá. Você sabe qual é a esquina mais perigosa do mundo nesse instante? É Groenlândia com Venezuela. Venezuela aqui, é aqui no Jardim Europa. Vou fazer uma piadinha. Você viu essa nevasca nos Estados Unidos? Vi. Não? Então, o Donald Trump queria a Groenlândia foi até ele. Trouxe a Groenlândia. Deu uma soprada. Né? Você quer da Groenlândia? Então você vai sentir. Mas tem um problema nisso. Tudo que você descreveu, você poderia pôr num capítulo e falar a queda do Império Romano. Foi exatamente o que Roma fez. Quando Roma não conseguia produzir riqueza dentro de si mesmo, ela tentou expandir as suas conquistas militares. Só que o Império se expandiu colapsou. Ele colapsou por dentro. Ele colapsou porque fora. você não conseguia mandar um recado pro cara lá no meio da Pérsia. Extraia mais ouro porque acabou o ouro aqui. Então eles decidiram que eles iam viver a boa vida, né? Iam só viver de festa, de e todo mundo trabalhando para eles. Os militares, as conquistas militares iam gerar riqueza para manter o Império Romano. E o que aconteceu? Eles não conseguiram. Eles encontraram gente que resistiu, eles encontraram exércitos que eles não conseguiam dominar, começou a ter levantes nas províncias mais distantes do Império. O Império Romano não colapsou por inimigos externos. A gente aprende na escola, né? As tribos germanas, os visigodos. Eu cresci com os visigodos sendo os bandidos da história, né? Na minha escola aqui, a minha turma era tão bandida do Bandeirantes no último ano, o diretor da escola chegava na classe, né? Tinha uns 40 caras, 42 caras, só um menino, porque lá no Bandeirantes era menino e menina separado por andar. Ele já, vocês são os visigodos. E eu falei, eu tô sendo chamado de bandido a minha vida inteira, né? Bárbaro. E aí eu fui descobrir que os visigodos eram os mocinhos da história, né? Eles não eram os bandidos. Metade entrou na medicina USP, pra você ter uma ideia. Os visigodos nunca mais aconteceu. Nunca mais na história do Bandeirantes. Mas isso aí tá, inclusive, no livro do Paul Kennedy, né? A Ascensão e Queda dos Grandes Impérios, ele vê... O que ele fala? Ele estuda, nos últimos 500 anos, a Ascensão e Queda das Grandes Potências, que é o título do livro dele. E todos eles foram pelo mesmo motivo. É o expansionismo militar, de tentar dominar o mundo. Mas já que o Nicoleles citou do Império Romano, é interessante... tive esse insight agora, você vê o movimento que os Estados Unidos está fazendo agora, é o mesmo movimento que o Império Romano fez quando ele chegou no auge da sua expansão. Aí ele dividiu o Império Romano em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que era a parte do Oriente, depois virou o Império Bizantino. E aí ele se concentrou só ali mais pro lado da Itália e da Europa ali. Esse movimento que os Estados Unidos está fazendo é muito parecido quando ele fala da doutrina Monroe, né? Eu me expandi pelo mundo inteiro, deixa eu tentar me concentrar só no hemisfério ocidental aqui. Mas esse é o último ponto daquela trilogia que eu estava fazendo aqui. Ele chega e fala, para você manter isso, você tem que aumentar os gastos militares. Sim. Ele quer aumentar em 50% o budget militar, para 1,5 trilhão. De onde ele vai tirar o dinheiro? Não vai tirar. Se ninguém está comprando a dívida americana. Não tem mais mercado para isso. E aí? Quando o Brasil comprava um barril de petróleo da Arábia Saudita, né? Ele pagava um imposto para os Estados Unidos, porque você tinha que comprar em dólar. O Brasil tinha que ter dólares, mas a transação, mandar o dinheiro lá para a Arábia Saudita, eles mandam coisa, passa por Nova York. E tem o IOF lá de Nova York. Além de você ter que comprar dólar para você poder sobreviver, você tinha um imposto. Tá? Se isso some, se isso acaba, porque agora você vai negociar em real, em criptomoeda. Não, ien não, porque é do Yuan, perdão. Vai pelo Yuan, né? RMB, né? Acaba.
Você não vai ter essa fonte de imposto global, né? Então, quando ele fala, foi a mesma coisa que os imperadores romanos fizeram. Vamos ampliar os gastos militares. Aí ruiu, aí despencou por dentro. Por dentro. A história se repete. Está se repetindo. E o que os Estados Unidos está fazendo, porque aí você vê os próprios aliados dele vai se voltar contra, porque ele está agredindo os próprios aliados, né? Exatamente. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Não, hey. Então, mas por quê? Welcome to the 21st century. Mas, antigamente a gente via, pelo menos, os interesses eram escondidos, né? A gente vai invadir o Iraque e dava um motivo que era esdrúxulo, não falava mentira. A verdade. Hoje em dia fala a verdade. Fala. E tá tudo bem. Tanto não tá... É porque só sobrou pra ele a força, né? Então, mas por que mudou isso? Por que ele usa... Por ele fala realmente a intenção. O cara é um tosco, né? Começa daí, né? O cara é um tosco completo, né? Você veja, tudo que ele fala é de um absurdo... ele foi fazer o discurso lá em Davos, foi o maior desastre diplomático da história americana. Os caras sentados lá ouvindo o cara falar, ninguém acreditava no que estava ouvindo. E veja, ele está começando a ter a debandada da própria base. Republicana? Porque os caras com essas tarifas, teve pequenos empresários americanos no meio oeste americano que perderam suas fazendas, perderam seus pequenos negócios, né? Outro dia apareceu um cara que perdeu a sua marcenaria, que votou nele 3 vezes e falou, eu fui enganado. Porque eu perdi a forma de ganhar a vida, né? Então, ou seja, quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 89, 20 de fevereiro de 1989, isso era verão aqui em São Paulo, eu fui de manga curta, desembarque no Kennedy Airport, nos Estados Unidos, nevando. Eu falei, vou morrer. Eu queria telefonar para minha mãe. A primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no aeroporto, falei, como é que eu ligo pro Brasil? Né? Dona Giselda Aí... eu saio do aeroporto, greve dos transportes coletivos. Não tinha como eu ir para a rodoviária, pegar um ônibus, sei lá. Tive que pegar um táxi, né? Que era, imagine, eu tinha que ir para Filadélfia. Aí o cara entra no táxi, o cara vai para mim assim, eu mal falava inglês, né? Você sabe que tá tendo uma greve, né? Eu falei, sim, eu vi, o preço aumentou. E eu falei, não, tudo bem, não tem importância. Né? Eu tinha ido para os Estados Unidos, a fortuna que eu cheguei nos Estados Unidos era $1.200. O cara falou $300 para chegar na Filadélfia. Eu perdi um quarto da sua riqueza. Da minha riqueza nacional. Aí no meio do caminho o cara fala, não, muito simpático, onde você é? Do Brasil, tal, legal. Esse carro é da máfia de Nova York, então eu já falei, bom, já perdi um quarto do meu budget, vou sumir aqui em New Jersey, né? Então, esse país não existe mais. O país que eu conheci em 89, que aceitava imigrantes, que aceitava jovens cientistas para trabalhar nas universidades americanas. Sim, eu fui tratado... Cheguei lá, né? Imagina, eu chego no... Mas isso foi o que tornou os Estados Unidos o que Claro, é. Sim, claro. Não é? Exatamente. Tá negando agora, né? Cheguei lá, né? Imagine, eu dei o dinheiro pro cara, falei, tô morto, né? Não vou comer, não sei o que eu vou fazer aqui. Cheguei lá, contei a história pro meu chefe americano. O cara, não tem importância, o meu grant paga. Você tem o recibo? Eu falei, tenho. O cara me pagou. Ufa. O cara me salvou. Aí ele me pôs na casa dele, não tinha onde ir. O cara me pôs na casa dele por uma semana... né? Mas você mal conhece o cara. O cara falou, não, você chegou agora do Brasil, tal, fica lá em casa até você achar um lugar. Foi me ajudar a achar um apartamento para alugar. O chefe do laboratório, tá? É um tempo que não existe. Não, e outra coisa, eu contava para o que era a vida no Brasil, discutia, né, política, os caras ouviam. Os caras tinham interesse em saber o que era o Brasil nos anos 80. O mais divertido, minha primeira palestra, vou dar a primeira palestra oficial, né, como cientista e tal. Termina a palestra, vem um professor, nossa, gostei muito bom isso aí. De onde que você estudou? Eu falei, na Universidade de São Paulo. Ele falou, em que parte da Califórnia? Eu falei, um pouco mais ao sul, entendeu? Isso não mudou, isso é ali igual. perto da... mais ao sul. Sabe, São Francisco, 12 Santo mil André, quilômetros. São Bernardo, São São Paulo. São Paulo. Não, eu passei por isso, Isso tem.